Lacerda, eu sou aluna do professor Bruno Rodrigues, que dá a matéria de Direito Administrativo. Como tema, a gente escolheu estar falando a respeito da administração direta, autarquia, né, especificando a autarquia, que através do Decreto-Lei 200 de 1967, no parágrafo 1º afirma que a administração direta é a Presidência da República e Ministérios Públicos, a administração, parágrafo 2º, a administração indireta é as autarquias, sociedades de economia mista, fundações públicas e empresas públicas. É importante lembrar que há 3 características da administração direta, que é a descentralização, que é quando repassado a titularidade ou execução para outra pessoa jurídica, não haver hierarquia, a outorga, que é descentralização por lei, e a delegação, que é descentralização contratual, a negocial, né? Vale lembrar aqui que é muito importante que no artigo 37, parágrafo 19, inciso 19 da Constituição Federal de 88, que afirma que a autarquia ela só pode ser criada somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e fundação, cabendo a lei complementar neste último caso definir suas áreas de atuação. Então, ela só pode ser e mais por uma lei específica. O ato administrativo ele não pode ser construído por uma norma hierárquica superior. Então, a extinção e a criação por lei. Não pode esquecer esse detalhe. No Brasil, a primeira definição de autarquia foi através do Decreto-Lei 6.016 de 1943, que afirmava que a autarquia era um serviço estatal descentralizado, com personalidade de direito público, explícita ou implicitamente reconhecida por lei. Só que mais na década de 60, mais para frente, no século XIX, no artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 1967, citado acima, já dizia que a autarquia era um serviço autônomo, descentralizado, com personalidade jurídica, receitas e patrimônios próprios para desempenhar as atividades típicas da administração pública, que é para o seu melhor funcionamento, né? Então, já vem esse Decreto-Lei definindo a autarquia no geral, né? Vale lembrar que as autarquias, elas são responsáveis pelos seus comportamentos, elas respondem por si, que a responsabilidade do Estado sobre elas é apenas subsidiária, então não pode esquecer esse Estado. Todas as entidades da administração indireta, elas são sujeitas à supervisão de ministro, ou cuja pasta é vinculada. Então, ou seja, a autarquia é criada, vamos supor que o Ministério do Trabalho e Previdência Social, ele cria para auxiliar, no caso, o INSS. Quem criou foi o Ministério, ou seja, ela é supervisionada e controlada pelo Ministério do Trabalho e Serviço Social e Previdência Social. Então, vale lembrar esse detalhe que é bem bacana, nas quais eles são vinculados, todas as autarquias, né? O procedimento financeiro aplicado na autarquia a autarquia é público, né? A sua contabilidade pública, ela submete à lei do financeiro, da responsabilidade fiscal, que ela se compromete, né? Por ser prestadora de serviço público, as autarquias ela gozam de prerrogativas, que no caso, imunidade tributária, duplo grau de obrigatório em caso de sentença contrária. A demanda judicial, ela prescreve no prazo de 5 anos. Toda demanda judicial contra as autarquias, né? Seus bens são públicos, porém eles são alienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis, salvo dominicais ou por autorização legislativa. Vamos ver, tem mais detalhes sobre elas. Elas não são subordinadas ao Estado, elas são apenas controladas pelo Estado. Então é importante lembrar esse detalhe a respeito delas. Agora, as autarquias elas são divididas, pode ser dividida, tem doutrinador que cita 3 divisões, que no caso regime comum, regime especial e autarquias territoriais. Porém, nas autarquias territoriais não existe mais no Brasil, que no caso podemos citar Fernando de Noronha, que diz que as autarquias correspondem ao desmembramento territorial. Porém, no Brasil atualmente não tem, mas se possivelmente tiver, é a respeito disso, né? As autarquias de regime comum é quando todas aquelas que regime
interligada, é vinculada, na realidade, ao Ministério da Justiça, a FUNAI, o INCRA, que é o Ministério vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Existem as faculdades federais, como no caso aqui em Cuiabá temos o FMT, né? Também o DETRAN, citei outros também como o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o INMET, Instituto Brasileiro do Museu, INBRA, Fundação Nacional da Saúde. Você fica até mesmo perplexo quando você vai listar todos do regime comum, é muitos. E são coisas que você pensa que é somente uma empresa, mas não. Quando você vai ler totalmente todo o regulamento, você vai conhecer, você vê que realmente é uma autarquia, o que é bem bacana. Agora, a agência reguladora são os que fiscalizam, como eu falei para vocês, que no caso a AGER, Agência Reguladora de Serviço, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANCINE, Agência Nacional do Cinema, ANAC, Agência Nacional da Aviação, vamos ver mais outra aqui, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O bacana é que essas agências elas estão ali para fiscalizar, para garantir ao cidadão o serviço de forma objetiva e de qualidade.